Do Marinho, ele mostrou nesses 30 minutos iniciais de Flamengo que é o maior possível, a vontade, isso que o Paulo Souza até falava sobre, né? Ele tem que entender que às vezes o time não vai acompanhar o ritmo dele e que ele tem que ir numa outra velocidade e tudo mais, mas isso se deu porque ele está muito empolgado de vestir a camisa do Flamengo. E ele não teve no último ano a empolgação de vestir a camisa do Santos. Salve nação, saudações! Galera, eu vou trazer um vídeo top para vocês de análise pós-jogo. O Flamengo venceu Boa Vista por 3-0, Paulo Souza estreou, Marinho estreou, Vitinho deu 3 assistências e vamos falar de tudo isso nesse vídeo aqui. É um vídeo bem bacana de análise. É isso aí, cara! O sistema que o Paulo Souza usou é totalmente diferente do que o Flamengo jogava antes, com 3 zagueiros e mudando os jogadores de posições, então os comentaristas falarão sobre tudo isso aqui. Assista o vídeo até o final, não pula uma parte sequer e já chega deixando o like. Quero pedir para você que é novo no canal, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, compartilhe o nosso vídeo aí com a geral, que vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom, galera? Eu capricho aqui nas edições para vocês que gostam do canal. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição aqui do vídeo, canal ESPN Brasil. No primeiro comentário fixado tem um link do Gavia News para você ficar bem informado quando o assunto é Mengão, rapaz. Clica no link, cadastre-se e receba por WhatsApp todas as notícias do nosso Flamengo. Eu recomendo, é top. Simbora então aqui pro vídeo, vamos lá. Para quem gosta de técnico que fala sobre o jogo, que faz avaliação e tudo mais. O Flamengo tá com uma saudade disso. Então, aí o Paulo Souza falando do jogo, falou do Vitinho, de assistências. Eu confesso, não sei exatamente quantas assistências tem o Vitinho com a camisa do Flamengo, mas ontem, né? Ontem foram 3. Todas. Nos 3-0. Desse jogo, dá para a gente observar, eu acho que a principal leitura é uma ideia de formação, um sistema de jogo que acompanhou o Paulo Souza nos seus trabalhos anteriores e havia pelo menos a impressão de que ele faria a mesma coisa aqui. Hoje o Flamengo jogou com 3 zagueiros de fato mesmo, 3 jogadores atuando como zagueiros, que são zagueiros. Fica a pergunta, como que ele faria isso quando o Flamengo precisar ter em campo a sua força máxima. Hoje todos os titulares praticamente começaram o jogo no banco. Alguns entraram no segundo tempo e o Flamengo melhorou muito com a presença deles, evidentemente. Mas aquela questão em relação à utilização do Felipe Luiz, que para mim é central na forma como o Paulo Souza imagina o Flamengo, com o Felipe atuando como um zagueiro lateral, crucial na saída de bola, por causa das capacidades técnicas e de visão de jogo e bom passe que ele tem. Para isso, o jogo de hoje não mostrou muita coisa, né? Mas 3 zagueiros, 2 volantes, 2 meias, 3 atacantes, sendo Marinho de um lado, Vitinho do outro, Pedro centralizado, 3 jogadores que seriam titulares compondo esse ataque em muitos clubes brasileiros, mas muitos deles agora assinariam os empréstimos do Marinho, do Vitinho e do Pedro para serem transplantados do Flamengo para qualquer uma dessas equipes e seriam imediatamente titulares. O Flamengo oscilou, como disse o Paulo Souza na sua análise do jogo, mas o Marinho fez uma estreia de sonho, fez uma reverência ao distintivo do Flamengo na beira do campo, mandou um abraço ao seu pai, que foi uma figura tão importante nessa ida dele para o Flamengo. O Pedro fez gol de novo, Gabriel Barbosa fez gol e perdeu gol, o Pedro também perdeu um pouco mais, mas diante do tipo de time que o Flamengo colocou em campo hoje, essas entradas dos titulares no segundo tempo, não dá para ler muita coisa, a não ser a confirmação de uma ideia de jogo, de um sistema que parece ser o principal que vai ser usado pelo Paulo Souza nesse período. Acho que tem uma coisa, né, Preto, que é a mais relevante, e é essa que o André falou, que esse deve ser o esquema prioritário, longe de ser o único, a gente deve ver muita variação, mas a gente já imaginava que este seria o esquema prioritário, o desenho tático prioritário do Flamengo do Paulo Souza, e vai ser interessante porque ele muda bastante aquilo que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, funcionando ou não funcionando, mas o desenho ele é diferente, então acho que esse é o mais relevante. E aí tem a parte divertida, tem a parte lúdica, que acho que além das 3 assistências do Vitinho, tá, mas principalmente
a estreia do Marinho, né? Isso é aquela coisa que o torcedor não interessa se é jogo contra o Boa Vista, se é jogo de campeonato estadual, não interessa qual é o jogo. Quando chega um nome desse tamanho, o torcedor quer ver como esse cara vai começar a trajetória dele vestindo a camisa do time. Você me provocou uma questão saudosista agora, né? Um Maracanã num domingo, num jogo de 4, 5 da tarde, uma estreia de Marinho. Né? Verdade. Já imaginou? Tem o Fla-Flu no final de semana, já imaginou num jogo desse? Sem dúvida, né? seria muito maior. Não sei se o desempenho seria o mesmo, porque os 30 minutos iniciais do Marinho foram um negócio impressionante. Aí, acho que serve até para embasar um pouco aquilo que eu falava nos últimos linhas sobre quem dizia, quem desconfia, e acho que as desconfianças elas são sempre válidas, mas né, do Marinho pelo que ele vinha fazendo no último ano. Eu acho que o estímulo do Marinho, ele mostrou nesses 30 minutos iniciais de Flamengo que é o maior possível. A vontade, isso que o Paulo Souza até falava sobre, né? Ele tem que entender que às vezes o time não vai acompanhar o ritmo dele e que ele tem que ir numa outra velocidade e tudo mais. Mas isso se deu porque ele está muito empolgado de vestir a camisa do Flamengo. E ele não teve no último ano a empolgação de vestir a camisa do Santos. Não sou eu quem está dizendo. Foi o Marinho quem disse, com todas as letras, numa entrevista específica em que ele falava, todo mundo vai embora, só eu fico, o time não vai brigar por título e eu fico aqui e o tempo vai passando. Ele falou isso, né, com outras palavras, mas ele falou isso. Então, acho que essa mudança de ambiente, a gente pôde perceber na primeira meia hora do jogo hoje, que vai mudar muito o estímulo do Marinho em relação à temporada. E Zupac estava pensando aqui... Oi, Birner, desculpe, pois não, pode falar, Birner. Não, pode tocar pro Zupac e depois eu completo. Então, você já cola no Zupac aí, porque eu ia colocar a seguinte questão, né? A gente fala, né? O futebol brasileiro com esse calendário maluco, né? Não tem essa história como na Europa de titulares. Como é que vocês ficam discutindo de titulares? Mas este meio e ataque do Flamengo tem gente à beça e o Marinho querendo ser o, entre aspas, titular do time, né, Zupac? Sem dúvida, e eu achei muito interessante o que o Paulo Souza falou sobre a velocidade do Marinho, e no Santos ele foi espetacular, né, em boa parte da sua passagem pelo Santos, não em toda, mas ainda assim, como o Marinho é um cara muito ativo no jogo, ele quer estar sempre com a bola, ele quer sempre fazer acontecer, muitas vezes ele é fominha, muitas vezes ele é individualista, muitas vezes ele corre mais do que a bola, isso no Santos, que precisava muito do Marinho, tem uma conotação, isso no Flamengo, onde existe a concorrência maior, onde a distribuição dos holofotes ela é mais coletiva, tem outro papel, né? Então achei interessante Paulo Souza falar sobre a questão da velocidade, ele entender que o jogo às vezes tem outro ritmo que não é exatamente o dele, saber dosar, mas foi uma boa estreia. Sobre essa questão da concorrência, esse para mim foi o grande legado do jogo de hoje, né? Porque o experimento não, mas a utilização dos 3 zagueiros como ele gosta foi interessante, mas não dá para ter muitas convicções no jogo de hoje, porque muitos jogadores estavam fora, outros vieram no segundo tempo, e o Flamengo permite muitas e muitas possibilidades para montar o time. Mas uma coisa ficou claro para mim, pelo menos nesse primeiro momento, que se a ideia for usar de fato o Gabriel e o Pedro juntos, como muita gente pede há muito tempo, e como o próprio Paulo Souza deu a entender que poderia utilizar, o papel do Everton Ribeiro nesse time muda, porque com Gabriel e Pedro juntos e com o Bruno Henrique que vai jogar, com esse trio de ataque, estou até deixando o Marinho um pouco de lado no momento, ou o Everton Ribeiro vira o ala que ele virou hoje, e o Everton não jogava de ala há 15 anos, desde 2007, quando ele foi rebaixado com o Corinthians, ainda recém-promovido do time sub-20, ou ele vai perder espaço, né? E eu achei interessante, juntando com o que o André falou, se por um acaso, e até acho que sim, o Paulo Souza pensa em usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, com o Davi centralizado e o Rodrigo pela direita, há um espaço para o Everton Ribeiro jogar em algum momento como ala, como ele jogou hoje por 30 minutos. E aí comporta o meio-campo com o Arrascaeta, com o Arão ou o André
Andréas, aí existiria vaga para um só, com o ala pela direita e com o trio de ataque que muita gente quer ver, o Bruno Henrique, o Gabriel ou o Pedro. Então, é curioso como a escolha por um ou outro jogador impacta em vários outros movimentos, né? No caso, se for para ter Bruno, Gabriel e Pedro, vai impactar no Everton Ribeiro, vai impactar no Felipe Luiz. São infinitas as possibilidades que o Paulo Sousa tem nesse momento para escalar o time do Flamengo, e o jogo de hoje foi interessante para observar os primeiros movimentos de algumas dessas escolhas. Então, eu ia mais ou menos na linha do que o Zupac disse, porque se ele usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, que numa flutuação pode fazer de linha de 3 para linha de 4, né, ou marcar atrás com linha de 5, se o Flamengo quiser jogar em contra-ataque em alguns momentos do jogo, tem lógica. Agora, a construção além do trio de zaga, essa me deixa cheia de dúvidas, porque quem vai ser o ala pela esquerda? O Everton Ribeiro, como por exemplo citou o Zupac. Você imagina o Everton Ribeiro, que sonha em jogar a Copa do Mundo, e não dá para tirar da cabeça do jogador essa ideia. Torcedor do Flamengo sabe disso, para mim o clube é a prioridade da prioridade da prioridade da prioridade da prioridade, mas para o jogador disputar uma Copa do Mundo é alguma coisa muito especial, e eu sou capaz de entender. Não entendo Olimpíada, não entendo Copa América, não entendo amistosos. Eliminatória eu até entendo, porque ele precisa, na eliminatória, garantir vaga para a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo é um sonho porque transforma o jogador num atleta maior, agrega muito ao currículo. Então você imagina você tirar o Everton Ribeiro do lado direito, né, de um construtor, para virar um ala do lado esquerdo. Você cruza uma diagonal no campo e muda completamente a característica do jogador. Aí, como disse o Zupac, alguém vai rodar mais na frente. O Bruno Henrique não sai. Não sei, eu acho que a Arrascaeta não tem como sair de jeito nenhum. O Gabigol, para mim, é quase intocável também, por tudo que fez do Flamengo. E você não pode jogar sem volantes. A não ser que um desses zagueiros seja o Ilharão, como fez o Rogério, mas numa linha de 3. Porque aí, de acordo com a movimentação, ele se adianta e vira um volante em algum momento. Só que isso exige muito treino, muita adaptação, muitas novidades para os jogadores realizarem, e tem que ver também como os jogadores do Flamengo não só se adaptam, mas aceitam isso. Então o jogo de hoje me deixou mais dúvidas do que eu tinha quando o treinador decidiu usar o time titular. O fato de ele ter usado as reservas, eu concordo plenamente, não tem nenhuma razão para ele colocar os titulares enquanto ele não achar que eles devem entrar do começo da partida para jogarem algum tempo. O ideal seria que pudesse jogar meio tempo com o time titular, meio tempo com o time reserva. Não pode, porque é um jogo de futebol de campeonato e tem limite de substituições, mas acho que o treinador tem que privilegiar agora a parte física acima de tudo, pensando sempre na temporada pesada, carregada que o Flamengo vai ter na disputa pelos títulos que realmente interessam. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo? Vamos lá então, cara. O que eles falaram ali é o seguinte, eu concordo em partes com alguns comentaristas, né? Porém, sempre haverá alguém importante no banco. Ainda mais no Flamengo. Veja bem, quando o Flamengo estiver completo, Vitinho, que jogou super bem hoje, dando 3 assistências, ficará no banco, pois não terá espaço para ele. Na hora que o Bruno Henrique voltar, na hora que o Arrascaeta voltar, na hora que o Gabigol jogar, o Pedro jogar, o Everton Ribeiro. Ou seja, cara, sempre haverá bons jogadores do Flamengo no banco. Seja eles quem for, os caras têm que aceitar. Ah, mas se o Flamengo tiver que colocar o Everton Ribeiro de ala esquerda, cara, ele vai ter que jogar onde o técnico achar que vai usar ele. Não adianta ele querer jogar só pela ponta direita, porque o sistema vai ser Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Everton Ribeiro vai ter que se achar nesse time. Na ponta direita, quem vai jogar é o Marinho. O Marinho jogou por dentro hoje também, né, no primeiro tempo. E foi muito bem o Marinho, né, jogando por dentro. Sistema defensivo, ele pode alterar conforme o adversário. Pode jogar com 3 zagueiros. Ele pode jogar no 4-4-2, 4-2-3-1, no 3-5-2. Pode jogar no 4-1-4-1. Cara, são diversas maneiras aí que o Paulo Sousa pode utilizar este elenco do Flamengo. O que é legal, cara? O Flamengo estreou bem, né? Jogando com jogadores diferentes, em posições diferentes.
um comando técnico diferente e que agradou muito os torcedores do Flamengo. Pelo que eu acompanhei no pós-jogo. Bem, galera, é isso daí. Eu estou muito contente, cara. Pelo que eu vi hoje, eu acho que esse time aí vai nos dar muita alegria em 2022. E você também acha? Você acredita neste Mengão? Então deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo, faça seus comentários. Se puder, lógico, né? Compartilhe aí o nosso vídeo com a geral. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve nação, fui!